José era apenas um jovem sonhador, o filho favorito de Jacó, quando sua vida mudou para sempre. Ele tinha sonhos vívidos e incomuns, visões que mostravam algo grandioso reservado para seu futuro. No entanto, esses mesmos sonhos provocaram ciúmes em seus irmãos, que viam nele a preferência de seu pai e uma promessa que eles não compreendiam. Em vez de admiração, José encontrou rejeição e ressentimento, até que um dia seus irmãos tomaram uma decisão cruel. Lançaram-no em um poço escuro e sem saída, longe de casa e da proteção de seu pai. Mas a história de José não termina no fundo daquele poço. Ao contrário, esse foi apenas o começo de uma jornada marcada pela fé e pela confiança em Deus. Cada reviravolta em sua vida, das traições às conquistas, revela uma lição poderosa sobre o propósito divino que, mesmo em meio a dificuldades, jamais falha. A jornada de José começou com sonhos que ele mal compreendia. Esses sonhos não eram meras ilusões de grandeza, mas visões proféticas enviadas por Deus. Em uma delas, ele viu feixes de trigo, o dele em pé, enquanto os dos seus irmãos se inclinavam ao redor. Em outra visão, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Para José, esses sonhos eram intrigantes, cheios de mistério e esperança, mas para seus irmãos, pareciam premonições de arrogância. Ao contar esses sonhos à família, José esperava talvez que entendessem algo especial que ele sentia. No entanto, ele apenas desencadeou a ira e o ciúme de seus irmãos, que interpretaram as visões como um sinal de que José se via como superior a eles. Mesmo seu pai, Jacó, embora ponderasse sobre o significado dessas revelações, o repreendeu por aparentar ambição. Apesar das reações negativas, José segurou firme em suas visões. Eram promessas que ele não compreendia completamente, mas sentia serem parte de algo maior, algo dado por Deus. Esse início tão simples, com sonhos que pareciam improváveis, dava o tom para uma vida destinada a provar que mesmo as maiores promessas podem surgir de momentos de incompreensão e rejeição. Os dias de convivência entre José e seus irmãos se tornavam cada vez mais tensos. A cada sonho que José compartilhava, a inveja dos irmãos crescia, e a ira deles se alimentava da ideia de que o caçula pretendia governar sobre eles. Foi então que, em um dia comum de trabalho, a oportunidade surgiu para os irmãos darem fim a essa ameaça que José representava. Longe de casa, no campo, os irmãos de José decidiram agir. Tomaram-no de surpresa, arrancaram-lhe a túnica colorida que o distinguia como favorito do pai e o jogaram em um poço vazio, profundo e frio. Esse era um momento de abandono absoluto para José. Ele passou de uma posição de honra aos olhos do pai para o esquecimento e a rejeição por aqueles que deveriam amá-lo. Sozinho, no fundo do poço, sem ninguém para ajudá-lo, José vivia o primeiro grande teste de sua fé. Para ele, o poço parecia o fim. Para Deus, era apenas o começo. O poço é o lugar simbólico de onde José precisaria começar a confiar plenamente no propósito divino. Esse momento representa que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança de uma mão invisível que guia o destino. Após ser vendido como escravo para os mercadores ismaelitas, José encontrou-se na terra do Egito, longe de tudo o que conhecia. No entanto, sua jornada de fé estava longe de terminar. José foi adquirido por Potifar, um oficial de Faraó, comandante da guarda do rei. Mesmo sendo escravo, ele se destacou por sua habilidade, integridade e dedicação, ganhando rapidamente a confiança de seu novo senhor. Deus estava com ele, e Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava. Com o tempo, José foi promovido a supervisor da casa de Potifar, um cargo de grande responsabilidade. No entanto, a ascensão de José não foi bem recebida por todos. A esposa de Potifar, atraída por sua juventude e integridade, tentou seduzi-lo. Mas José, fiel a Deus e ao seu mestre,
resistiu firmemente às investidas dela, optando por manter sua honra. Como eu faria algo tão maligno e pecaria contra Deus? Ele respondeu quando confrontado. Sua integridade, porém, gerou consequências inesperadas. A esposa de Potifar, frustrada e humilhada, acusou José falsamente de assédio. Assim, ele foi lançado na prisão. Mais uma vez, José viu sua vida virar de cabeça para baixo, mas sua fé e resiliência estavam mais fortes do que nunca. José, agora preso injustamente, enfrentava mais uma provação em sua vida. A acusação falsa feita pela esposa de Potifar o colocou em uma situação desesperadora. Preso em uma masmorra escura, longe de tudo e de todos, José poderia ter se perguntado onde estava Deus nesse momento. No entanto, apesar de estar em sua pior situação, ele nunca perdeu a fé. Na prisão, José continuou a demonstrar seu caráter e sua lealdade a Deus. Mesmo em meio à injustiça, ele não sucumbiu ao rancor ou à desesperança. Deus, mais uma vez, estava com ele. E como sempre, a fidelidade de José não passou despercebida. O carcereiro-chefe logo percebeu que José tinha uma sabedoria e uma habilidade excepcionais e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Essa fase da vida de José é um poderoso exemplo de como podemos reagir em tempos de injustiça. Ao invés de se revoltar ou ceder à amargura, ele escolheu ser fiel. José nos ensina que, quando as circunstâncias parecem ser insuportáveis, a perseverança e a fé em Deus podem nos sustentar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mesmo na prisão, José não perdeu sua essência nem os dons que Deus lhe deu. Em um momento, 2 outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó, chegaram à prisão e tiveram sonhos perturbadores. José, sempre atento ao propósito maior que Deus tinha para ele, perguntou sobre os sonhos e se ofereceu para interpretá-los. O copeiro sonhou com uma videira cujos cachos de uvas estavam sendo espremidos para o copo de Faraó. E José explicou que isso significava que em 3 dias ele seria libertado e restaurado ao seu cargo. Já o padeiro sonhou que carregava pães, mas as aves os comiam. E José revelou que ele seria enforcado em 3 dias. Ambas as interpretações se concretizaram como José disse, o que fez com que ele ganhasse ainda mais credibilidade. O que é fascinante aqui é como José continuou a usar seus dons, mesmo em tempos de adversidade. Sua habilidade de interpretar sonhos, uma habilidade dada por Deus, não estava atrelada à sua posição social ou à sua situação, mas à sua fidelidade em servir. Mesmo na prisão, José se manteve fiel ao seu propósito e usou suas capacidades para beneficiar outros. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias, sempre há algo valioso que podemos oferecer ao mundo. O destino de José sofreu uma reviravolta surpreendente quando o copeiro, após ser restaurado ao seu cargo, finalmente lembrou-se de José quando Faraó teve um sonho perturbador. Faraó viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, seguidas por 7 espigas de grão boas, sendo consumidas por espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar o sonho, até que o copeiro se lembrou de José e recomendou-o ao rei. José, agora diante de Faraó, não apenas interpretou o sonho, mas também sugeriu um plano para administrar a abundância e a fome que viriam. Ele explicou que os 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome e que o Egito deveria armazenar alimentos para sobreviver. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, dando-lhe autoridade para supervisionar a coleta e distribuição de grãos. Em um instante, José passou de prisioneiro a governante, de um poço de desespero para o palácio. Esse momento de ascensão não foi apenas uma questão de sorte ou habilidade, mas a evidência clara da providência divina.
José demonstrou que, mesmo em momentos de total incerteza, Deus tem um plano soberano e pode transformar qualquer situação, elevando-nos de onde estamos para onde Ele nos quer. Após anos de separação, a fome que assolava a terra levou os irmãos de José ao Egito em busca de comida. Sem saber quem José era, pois ele agora se apresentava como um homem poderoso e distinto, eles se prostraram diante dele, exatamente como ele vira em seus sonhos quando jovem. No entanto, José os reconheceu imediatamente, mas antes de revelá-los sua identidade, decidiu testá-los. Em um momento de grande tensão, José colocou seus irmãos à prova, observando suas reações, especialmente em relação ao irmão Benjamim, o único que restava de sua mãe, Raquel. Durante esse processo, ele sentiu uma mistura de dor, raiva e compaixão, mas ao mesmo tempo uma profunda necessidade de entender se eles haviam mudado desde o dia da traição. Finalmente, ao não poder mais conter suas emoções, José revelou quem era. "Eu sou José, o irmão que vocês venderam", ele disse, deixando-os em choque. Mas em vez de buscar vingança, ele os perdoou de todo o coração. José explicou que, embora eles o tivessem maltratado, ele via a mão de Deus em tudo o que acontecera, pois foi para preservar a vida que ele foi enviado àquela terra. Essa cena de perdão é um dos momentos mais poderosos da história de José. Ele escolheu perdoar não por fraqueza, mas por compreensão do plano divino. O perdão de José não só restaurou a relação com seus irmãos, mas também trouxe cura e reconciliação para toda a sua família. José não era apenas um líder por sua posição, mas pela sabedoria divina que guiava suas decisões. Quando se tornou governador do Egito, ele não se limitou a administrar os recursos do reino, mas aplicou princípios sólidos de gestão e planejamento, baseados na visão que Deus lhe dera. Ele foi sábio ao administrar a abundância dos 7 anos e a escassez dos 7 anos de fome que se seguiram, garantindo que o Egito fosse bem preparado para enfrentar o desafio. Sua sabedoria não era apenas prática, era uma sabedoria fundamentada na confiança em Deus. José não via seu cargo como um simples resultado de seu próprio esforço, mas como uma responsabilidade dada por Deus. Ele reconhecia que todo o seu sucesso vinha do Senhor, que havia preparado o caminho para ele desde os tempos difíceis. Sua liderança era caracterizada pela humildade, pela capacidade de agir com justiça e pela visão de longo prazo. Essa sabedoria divina não era apenas para José, mas para todos ao seu redor. Ele ensinou aos egípcios e aos seus irmãos que, mesmo nos tempos de abundância, deveríamos ser prudentes e gratos, pois tudo vem de Deus. José não governava apenas com poder, mas com a intenção de cumprir o propósito maior que Deus havia planejado para sua vida. A história de José não termina com sua ascensão ao poder no Egito ou com a reconciliação com seus irmãos. Seu legado vai além de suas conquistas terrenas. Ele deixa um exemplo de fé inabalável e propósito divino. Mesmo depois de todos os altos e baixos, José manteve uma visão clara de que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele entendeu que as adversidades pelas quais passou, a rejeição dos irmãos, a traição, a injustiça e a prisão, eram partes de um plano maior. Um plano que ele não compreendia na totalidade, mas que confiava ser para o bem. Quando José estava prestes a morrer, ele fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, como sinal de sua fé nas promessas de Deus para Israel. Ele sabia que, apesar de ter vivido no Egito, sua verdadeira pátria era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Sua confiança nas promessas de Deus estava firmada não apenas em sua vida, mas também no futuro da nação de Israel. O legado de José
É um lembrete para nós de que, independente das circunstâncias, a fé em Deus e a confiança em seu propósito não apenas moldam nossa vida, mas também impactam as gerações futuras. A história de José é mais do que uma sequência de eventos épicos. É um manual de vida que nos oferece lições atemporais sobre fé, perseverança e o propósito de Deus em nossas vidas. Cada parte da trajetória de José contém ensinamentos profundos que podemos aplicar nos momentos de dificuldade que enfrentamos. Primeiramente, a história de José nos ensina que Deus tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O poço, a prisão e as traições dos irmãos foram momentos que testaram sua fé, mas também o prepararam para o grande propósito de salvar uma nação. Quando nos encontramos em tempos de adversidade, podemos lembrar que essas situações não são o fim, mas uma preparação para algo maior. Além disso, a história de José nos ensina sobre o poder do perdão. Ele poderia facilmente ter buscado vingança contra seus irmãos, mas escolheu perdoá-los, o que restaurou sua família e cumpriu o plano divino. Em nossas próprias vidas, o perdão é essencial para a cura e reconciliação. Finalmente, a integridade de José, que permaneceu fiel a Deus em todas as situações, é um exemplo claro de como devemos viver, mesmo quando não há ninguém observando. José não apenas alcançou o sucesso, mas fez isso de maneira que honrava a Deus em todas as suas escolhas.